Olá, seja bem-vindo a este vídeo sobre limites. Meu nome é Nhaka, sou professor de matemática. Esta aula tem como objetivo principal abordar os seguintes pontos: propriedade dos limites, regras básicas para o cálculo de limites e tipo de indeterminação. Antes disso, subscreva no canal, põe like, partilha, ajuda o canal a crescer. Vamos a isso. Propriedade de limites. Então, veja, meu caro, trago aqui esta lista de propriedade dos limites. Então, é importante conhecer as propriedades e saber aplicá-las para que possa resolver, rebentar facilmente os exercícios. Sem conhecimento das propriedades, é muito difícil resolver qualquer tipo de exercício. Então, eu trago essa lista, vou explicar a aplicação dessas propriedades, vou dar as regras básicas para o cálculo de limites e tipos de indeterminação. Veja só que cada indeterminação tem o seu tipo, tem a sua forma de levantar. Então, primeiro é sobre propriedades. Então, se f é a função constante f de x igual a k, então, para qualquer a pertencente a R, então, ou seja, qualquer valor que o x for atender, o limite dessa constante vai ser igual à mesma constante, independentemente do valor em que o x estaria a atender. Então, tem a propriedade 2. Se f é a função identidade, então, a função f de x igual a x. Então, para qualquer a pertencente a R, o limite de f de x vai ser igual a a. Então, sempre que a função for identidade, ou seja, for uma constante, qualquer tipo, então significa que para qualquer valor em que o x estará a atender, então o limite é igual a esse mesmo valor que o x estaria a atender. Então, vai entender com facilidade no momento da aplicação. É bastante simples, presta atenção, concentra-se, vamos arrebentar com isto. Então, tem a propriedade 3, que é o limite da soma das funções. Então, quando é a soma das funções ou subtração das funções, então vai ser igual à soma dos limites ou subtração dos limites, no caso em que seja uma subtração. Então, tem em relação ao produto, o limite de produto de funções. Então, vai ser igual ao produto dos limites, isto é, o limite de x quando tende a de f de x vezes o g de x vai ser igual ao limite de f de x vezes o limite de x quando tende a de g de x. Caso seja uma divisão, então o limite de divisão de duas funções. Então, o limite de f de x quando x tende a dividido por g de x, então vai ser igual ao limite de f de x sobre o limite de g de x. Então vai ser o limite desta função dividido por o limite desta função. Em relação à potência, sempre que tiver o limite de f de x quando x tende a de f de x elevado a n, então vai ser igual ao limite de f de x elevado a n. Então, primeiro calcula o valor, depois eleva a potência. É simples. Então, a propriedade 7, sempre que tiver o limite de x quando tende a de radical, ou seja, de raiz quadrada do índice n de f de x, então vai ser igual a raiz quadrada, a raiz do índice n de limite de x quando tende a de f de x. Então, veja só que tem que se observar aqui a questão do domínio. Então, para n par, então o f de x tem que ser maior ou igual a zero. Então, aqui a função não pode assumir valores que tornam a função inexistente. Então, é necessário que sempre que a potência, ou seja, o n for par, a função tem que ser maior ou igual a zero. Em relação ao logaritmo, então, sempre que tiver o limite de x quando tende a ln de f de x, então vai ser igual a ln do limite de x quando tende a de f de x. Então, tem a última propriedade, que é a propriedade 9, limite de x quando x tende a de Euler elevado a f de x. Então, vai ser igual a Euler elevado ao limite de f de x. Meu senhor, é bastante simples. Isto aqui vamos arrebentar e vai perceber que não há nada de complexidade. Tendo o domínio das propriedades, facilmente terá o domínio de cálculo de função de limites. Então, veja só, para a primeira propriedade, se f é a função constante, então f de x
quando x tende a k, quando x é igual a f de x igual a k. Então, para qualquer A pertencente a R, o limite de f de x quando x tende a A vai ser igual ao limite da constante, que vai ser igual à constante. Isto é, o limite de x quando tende a 4, né, de f de x. Então, assumindo que esse f de x vai ser igual a 4. Então, aqui vai ser igual ao limite de x quando tende a 4, de 4, isto vai ser igual a 4. Então, independentemente do valor que a função estará a atender, ou seja, se tiver, por exemplo, outro limite em que o x tende a 2, f de x é o 6. Então, o limite desta função vai ser igual a x, vai ser igual a 6. Então, esta propriedade nos diz isso. Então, vamos à segunda propriedade. Se f é a função, identidade, então f de x igual a x. Então, para qualquer a pertencente a R, o limite de x tendendo a de f de x vai ser igual a A. Então, veja só, então, independentemente do valor em que o x estará a atender, então o limite da constante vai ser de uma identidade, de uma função, ou seja, de uma variável, vai ser igual ao valor em que o x estará a atender. Então, por exemplo, para a propriedade 2, o limite de x quando tende a 3, né, de x. Então, vai ser igual ao limite, no lugar de x é só substituir com 3. Então, isto vai ser igual ao limite de 3, que vai ser igual a 3. Então, o limite de uma constante é igual a essa mesma constante, de acordo com a propriedade anterior. Então, outro exemplo, quando tiver um limite de x quando tende a 4, né? Então, de y, por exemplo, tendendo a 4 do y. Então, vai ser igual ao limite de y quando tende a 4 de 4. No lugar de y, substituo com 4. Então, isto fica igual a 4. Então, vamos à terceira propriedade. É simples, meu senhor. Essa é questão de prestar atenção. Então, em relação à adição ou subtração, adição e subtração de duas funções. Então, o limite de x quando tende a 4, né? De x ao quadrado mais x mais o 5. Então, aqui temos em relação à adição. Então, é só separar os limites. Limite das somas é igual à soma dos limites. Então, fica igual ao limite de x quando tende a 4, de x ao quadrado mais o limite de x quando tende a 4, de x mais o limite de x quando tende a 4 de 5. Depois substitui onde vê a variável x com seu respectivo valor da tendência. Então fica o limite de x quando tende a 4, de 4 ao quadrado, mais o limite de x quando tende a x, que substituindo 4, mais o limite, aqui não tem nenhuma variável para poder substituir, de x quando tende a 4 de 5. Então é só calcular, fica limite de x quando tende a 4 de 16, 4 ao quadrado de 16, mais o limite de x quando tende a 4 de 4, mais o limite de x quando tende a 4 de 5. Então isto fica igual limite de 16 dá 16, mais o limite de 4 dá 4, mais o limite de 5 dá 5. Então, isto fica igual a 25. Então, sendo assim, fica mostrada a propriedade para a adição, limite da adição das funções. Quando for subtração, é só questão de proceder da mesma forma e subtraindo os limites, né? Então, aqui não vou mostrar, é simples, é só proceder da mesma forma como procedemos para a adição. Então, continuando com a propriedade 4 em relação à multiplicação de funções. Então, o limite de x quando tende a 2, limite de x quando tende a 2, de x mais 1, vezes o x mais 4. Veja só,
Aqui tem a primeira função, que é esta aqui, a segunda função, esta aqui. Então, sempre que tivermos uma situação desta aqui, temos que aplicar a propriedade do produto é igual a produto de limite de produto de funções é igual ao produto dos limites das funções. Então, fica limite de x quando tende a 2 de x mais 1 vezes o limite de x quando tende a 2 de x mais 4. Então, daqui substituo com o valor das tendências no lugar do x. Então, fica limite de x quando tende a 2 de 2 mais 1 vezes o limite de x quando tende a 2 de 2 mais 4. Então, aqui fica limite de x quando tende a 2 de 2 mais 1 dá 3 vezes o limite de x quando tende a 2 de 2 mais 4 dá 6. Então, é sabido que limite de uma constante é igual a essa mesma constante segundo a propriedade anterior. Então, fica o limite de 3 igual a 3 vezes o limite de 6, que é igual a 6. Então, efetuando esta operação, isto dá 18. Então, assim fica mostrada como proceder com a propriedade quando há multiplicação de funções. Então, agora vamos à propriedade 5, que é a relação à subtração de funções, limite de subtração de funções. Então, exemplo, temos limite de x quando tende a 3, de x elevado a 3 mais o 3. Isto sobre o x mais 2. Então, aqui temos esta divisão aqui de duas funções. Então, aqui vamos separar os limites. Então, isto fica igual a limite de x quando tende a 3 de x ao cubo mais 3 sobre o limite de x quando tende a 3 de x mais 2. Assim fica mais fácil trabalhar com os limites. Então, veja só, é só calcular o limite da função que está no numerador e depois calcular a função que está no denominador, depois efetuar a operação da divisão entre os dois resultados dos limites. Então, é só substituir, fica limite de x quando tende a 3, de 3 ao cubo mais 3, isto sobre o limite de x quando tende a 3 de 3 mais 2. Então, isto fica igual ao limite de x quando tende a 3, de 3 vezes 3, 3 elevado a 3 dá 27, mais 3 dá 30. 30 sobre o limite de 3 mais 2 dá 5. Então, fica o limite de x quando tende a 3 de 5. Então, continuando, limite de uma constante é igual a essa mesma constante. Segundo essa propriedade, vai ser igual a 30 sobre o 5. Isto fica igual a 6. Então, veja só, meu caro, que é simples proceder aplicando as propriedades dos limites. Então, vamos à propriedade 6, que é a relação à potência. Então, esta propriedade aqui. Então, veja só que é o limite de x quando tende a de f de x elevado a uma determinada potência. Então, isto vai ser igual a limite, todo ele elevado à potência. Então, vamos a isto. Limite de x quando tende a menos 2, né? Limite de x quando tende a menos 2 de x ao quadrado menos 4x mais 2. Isto aqui elevado à potência 2, né? Então, vamos continuar. Então, sendo assim, vamos elevar a potência para todo o limite, não somente a função. Então, fica limite de x quando tende a menos 2
da função x ao quadrado menos 4x mais 2 elevado à potência 2. Então, daqui é só substituir com o valor da tendência de x, onde vem a variável x no limite. Então, fica limite de x quando tende a menos 2, de menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o menos 2 mais 2. Isto tudo elevado à potência 2. Então, sendo assim, continuando, fica limite de x quando tende a menos 2, efetuando a operação, menos 2 ao quadrado dá 4, menos vezes mais, menos vezes menos dá mais, então fica mais, 4 vezes 2 dá 8, mais 2. Isto aqui elevado a 2, então fica limite de x quando tende a menos 2, 4 mais 8 mais 2 dá 14. Então fica 14 elevado a 2. Então o limite de uma constante é igual a essa mesma constante. Então isto fica aqui, limite de 14 quando x tende a menos 2 dá 14 ao quadrado, que é igual a 196. Observa, meu caro, é bastante simples isto. Então vamos continuar com a propriedade número 7 em relação à radical. Então, continuando. Em relação à radical, propriedade 7. Então, tem o limite de x quando tende a um valor, digamos, 2, né? 2 elevado x tendendo a 2. Raiz quadrada de 4x ao quadrado mais o 2x. Então, aplicando a propriedade, significa que o limite vai estar dentro de radical. Então, isto fica raiz quadrada de limite de x quando tende a 2 de 4x ao quadrado mais o 2x. Veja só, meu caro, que é bastante simples. Isto aqui é só proceder seguindo passo a passo. Então, aqui fica o limite radical. É só substituir com x no lugar da tendência x na função. X tende a 2, então fica 4 vezes 2 ao quadrado mais 2 vezes o 2. Então, isto fica igual a radical raiz quadrada de limite de x quando tende a 2. 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4 dá 64. Então, isto dá 64. Então, o limite de uma constante agora é essa mesma constante. Então, aqui fica 64. Raiz quadrada de 64 é igual a 8. Está a ver, meu caro? É bastante simples isto. Então, vamos progredir. Vamos prosseguir indo na oitava propriedade em relação ao logaritmo natural. Então, tem um exemplo, limite de x quando tende digamos, tende a 1, né? De ln da função x ao cubo menos 2x mais o 2, né? Então, isto vai ficar igual. Então, o limite entra dentro da função, né? Então, fica ln de limite de x quando tende a 1, estamos a aplicar já a propriedade de x ao cubo menos 2x mais 2. Daqui calcula o limite, depois calcula ln do valor que irá obter dentro de limite. Então, aqui fica igual a ln de limite, onde tem x, substituir com 1. Então, fica 1 ao cubo menos 2 vezes 2
vezes 2, vezes 2, 2 vezes 2, não, vezes 1, né? O x é 1 mais o 2. Então, aqui fica igual a ln de limite de x quando tende a 1, de 1 ao cubo dá 1, menos 2 vezes 1 dá 2, mais 2. Então, isto continuando, fica igual a ln de, isto são simétricos, 0 dá 1, dá 1. Então, ln de 1 é igual a 0. Então, o mais importante é saber evidenciar o logaritmo, né? E calcula o limite, depois calcula o valor correspondente ao logaritmo ln. Então, vamos prosseguir com a última propriedade, que é a relação à potência euleriana. Então, veja só que tem o limite de x quando tende a de e elevado a f de x, isto vai ser igual a e limite de x quando tende a de f de x. Então, isto quando temos o exemplo de limite de x quando tende a 3 de e elevado a 2x mais 1, né? Então, aqui fica igual a e, né, elevado ao limite, estamos a aplicar a propriedade quando tende a 3 do limite da função, né? Que é 2x mais 1. Então, daqui é só substituir onde tem x com a tendência 3. Então, isto fica igual a Euler elevado ao limite de x quando tende a 3 de 2 vezes 3 mais 1. Então, aqui fica igual a E elevado ao limite de x quando tende a 3. 2 vezes 3 dá 6, 6 mais 1 dá 7. Então, o limite de 7 é igual a 7. Então, fica E elevado a 7. Então, sendo assim, finalizamos sobre as propriedades dos limites. Então, senhor, é preciso conhecer as regras básicas para operar com os limites. É muito complicado calcular os limites sem primeiro conhecer as regras básicas para operar com o limite, para poder calcular com os limites. Nos próximos vídeos vamos resolver já os exercícios, não vai ser uma aula teórica, isto ainda estamos na teoria, então vamos resolver limites, onde vamos ver diferentes tipos de limites, de naturezas diferentes, com determinações diferentes. Então é importante conhecer as regras. Então, a primeira regra que deve ter em mente é de que sempre que tiver, ou seja, primeiro considera o elemento A, né, pertencente a R. A é o número real, né? Então, a primeira regra é de que este número A somado ou subtraído com o infinito vai ser igual a mais ou menos ao infinito. Vai depender do sinal do infinito. Então, isto significa que se tem um número qualquer pertencente a R, o A mais o infinito vai ser igual ao infinito, ou mais infinito. Agora, se for um A menos infinito, significa que vai tender para menos infinito. Sempre que tiver o A vezes infinito, isto vai ser igual ao infinito. Agora, se for o infinito negativo, vai ser igual a menos infinito. E se for infinito positivo, vai ser igual a mais infinito. Então, toda vez que tiver o infinito sobre um número qualquer A dividido por infinito, isto vai ser igual a mais ou menos infinito. Vai depender do sinal do infinito que no momento terá. Se for mais infinito, o resultado vai ser igual a mais infinito. Se for menos infinito, a ser dividido por um número qualquer A, então significa que vai ser igual a menos infinito. Então, sempre que tiver um número real dividido por um infinito, então este número é um número muito grande. Então,
estará a definir, a dividir um determinado número com um número muito grande. Então, a tendência é do número se aproximar do zero. Então, isto significa que o A dividido por infinito é igual a zero. Meus senhores, são regras básicas que deve conhecer para poder calcular os limites. Então, toda vez que tiver um infinito elevado a um valor positivo, um A, isto vai ser igual a mais ou menos o infinito. Vai depender do sinal do infinito para poder achar. Então, aqui terá que aplicar um pouquinho o conhecimento da matemática básica, né? O sinal mais ou menos vai depender do sinal do infinito, esta aqui. Então, sempre que tiver um infinito elevado a um número A negativo, então significa que este menos aqui representa o inverso, né? Já sabemos que o inverso de A sobre B, o seu inverso é B sobre A, né? Elevado a menos 1. Então, significa que o inverso é a troca entre numerador e denominador. Então, vai ficar 1 sobre infinito. Então, isto aqui é elevado a um número A, né? Este aqui. Então, já sabemos da regra anterior, que qualquer número dividido por infinito é igual ao infinito, é igual a zero. Então, aqui fica igual a zero. Então, imaginemos que tenhamos um número A maior que 1. Então, significa que começa de 2, 3, 4 até mais infinito. Então, há que verificar uma pequena particularidade aqui. Então, se for A elevado a mais infinito, então isto aqui vai ser igual a mais infinito. Agora, se é A elevado a menos infinito, então isto vai ser igual a 1 sobre A, né? É o inverso elevado ao infinito positivo. Então, isto fica igual a 1 elevado a A elevado ao infinito, né? Distribuindo o infinito. Então, veja só que qualquer número dividido por um número grande, né? Este aqui vai ser um número grande, então fica igual a zero. Então, e toda vez que tiver o número que encontra-se no intervalo de 0 a 1, né? O número A, vamos supor que aqui temos o número A. O A está entre este valor aqui, neste intervalo, entre o 0 e 1. Isto é, toda vez que tivermos o número 0 menor que A e o mesmo A menor que 1. Então, significa que o valor está neste intervalo. Aqui são intervalos abertos, não pode ser esses exatamente os valores. Então, o que é que vai acontecer aqui? Então, vai ser igual a A elevado a mais infinito, vai ser igual a qualquer número elevado a mais infinito, vai ser igual a zero, uma vez que terá que aplicar o inverso. E sempre que tiver o A elevado a menos infinito, isto vai ser igual a mais infinito. Aqui terá que calcular o inverso. Então, essas são as principais regras básicas para poder operar com os limites. Então, antes de entrarmos no novo assunto sobre tipos de indeterminações, então, quero te lembrar a se subscrever no canal se ainda não se subscreveu, colocar like, partilhar o vídeo, ajudar o canal a crescer. Então, vamos a isso. Então, temos os tipos de indeterminações. Então, meu caro, o que você deve perceber aqui é de que a indeterminação surge quando há impossibilidade de efetuar a operação entre dois valores. Ou seja, não é possível calcular. Aplicando o cálculo, o valor não é possível ser obtido. Veja só que imaginemos que tenhamos o zero sobre zero. Quanto que dá isto aqui? Então, o valor é
indeterminado, não é determinado. Então significa que 0/0 é o tipo de indeterminação. Lembrar que a indeterminação surge quando há impossibilidade, não é possível efetuar o cálculo. E temos também o infinito menos infinito, que é o tipo de indeterminação. Temos também o infinito sobre infinito, que é o tipo de indeterminação. Temos também o zero vezes o infinito, que é o tipo de indeterminação. E por fim, temos o 1 elevado ao infinito, que é o tipo de indeterminação. Então, por hoje terminamos por aqui. Se gostou do vídeo, subscreva no canal, põe like e partilhe, ajuda o canal a crescer. Nos próximos vídeos vamos já calcular os limites. Isto aqui ainda era a teoria sobre os limites.